perguntar sobre isso, Rei. O que te levou a fazer? Quando você pensou? Qual foi o momento que você falou assim, não, tem que me posicionar, vou erguer o punho, vou comemorar assim para mostrar quem eu sou, o que, que eu penso, o que, que eu sinto? O que te levou a isso? Porque é um gesto muito forte, ainda mais levando em consideração o momento que o Brasil vivia, né? Sim, eu comecei a fazer esse gesto justamente como a gente estava falando, Mamed. Era numa época do nosso país aqui, difícil, a gente pobre, fudido, era uma vida difícil, de inflação, de tudo, triste e oprimido, né? Oprimido por causa da situação política do país, né? País preconceituoso. Quer dizer, o Brasil, hoje nós evoluímos demais. Então, naquela época, era isso. E eu percebia desses movimentos que a gente via aquela massa, aquele tecido humano ali subindo Abraão Caramba para ver o galo, aí passar de ônibus, e via o povo, não é pobre, mas um povo vibrante, aquela massa do galo no campo todo. E a gente nessa tinha essa vida difícil que a gente não podia compreender, porque tanta miséria, tanta pobreza no país. E começou os movimentos políticos, né, de várias áreas, né? Tudo. Direitos humanos. Não, mas era uma coisa mais política mesmo. O anseio todo era da democracia. E a gente estava ali reprimido. E ainda tinha um discurso muito ruim em cima do futebol. Quer dizer, futebol é o ópio do povo. Jogador de futebol É um desinteressado. A política do pão e circo. A política, o pão e circo e tal. Isso me incomodava, porque eu sei que o jogador de futebol, não é necessário que seja. Quer dizer, todo mundo é um ser político, mas você não precisa ser um político ativista, tá participando, não. Mas esse como jogador é óbvio, jogador tá ali. Não tem consciência social. Não tem consciência, nada. Como jogador, como também o pedreiro, o médico, sei lá, o engenheiro, todo mundo. Ninguém tinha posição política, todo mundo era reprimido. E a gente tinha esse pavor, esse fantasma da ditadura. E eu era artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não, isso foi antes. Eu comecei isso aí. Quando eu comecei. Aí é aquela primeira pergunta assim, quando você teve a afirmação aí de você um jogador do caralho, acima da média, um jogador, eu vou ser o cara... um gênio. Exato. E tal. Foi quando eu comecei a perceber isso, que eu ia pro Mineirão, arrebentava com o jogo, jogava pra caralho, aquela massa explodia, aquela coisa, a gente saía. E isso sem mídia nenhuma, né? Isso já no contato direto com o povo, assim, a gente via a emoção desse povo. Aí eu comecei a perceber que a gente tinha um papel importante de se posicionar politicamente, até porque o jogador não é uma classe apolítica, não. O jogador também tem consciência política. E aí, como tinha um movimento, mas eu não tinha partido, não tinha reunião, não reunia para a gente falar de política. Quer dizer, não tinha acesso a nenhuma política. A política que eu tinha era que eu era vizinho do Frei Beto aqui no São Bento. E o Frei Beto, quando estava saindo da cadeia, ele vinha passar aqui e aí ele abria os nossos olhos para coisa política. E o pai do Frei Beto também, o doutor Antônio Carlos Cristo, além de desembargador, ele escrevia também no Estado de Minas, um cara político, mas também político de conservador ali, porque ninguém falava de política. Eu fui assim, não vou dizer que é oportunista não, mas eu vi uma boa hora de eu me posicionar politicamente, porque
tinha esse anseio da sociedade para posicionar a nossa classe também de jogador, que a gente estava organizando sindicato. Foi quando eu era ídolo, recebia assim, mais de 500 cartas. E também, principalmente, tinha também um movimento, quando começou a surgir o Black Power. Os Panteras Negras. E as Panteras Negras. E aí eu fui ver um pouco do Panteras Negras. O Panteras Negras é um partido comunista americano. Até hoje você não vê falar em partido comunista americano. Cara. E que tinha uma ligação muito grande com os negros americanos. E os negros americanos começaram a fazer sucesso. Cassius Clay já vinha fazendo esse movimento. E aí veio o Montal, né? O Michael Jackson, Barry, veio aquela galera toda, Marvin Gaye. E aí foi nesse bojo aí que eu falei, bom, eu vou associar uma política racial, sabe? E aí eu dei uma entrevista para um jornal, como é que ele falava na época? Um jornal de imprensa marrom, né? Que é aquela imprensa... Sensacionalismo. Não sensacional. Era até um jornal de classista, né? De operário, o jornal Movimento. Eu dei uma entrevista falando que o que a gente queria era democracia, uma anistia, o fim do AI-5. Também falei isso, que foi justamente no governo do general Geisel, que começou a distensão política, sabe? Porque até então existia o AI-5, mas a repressão era grande. Mas com o Geisel já começou a liberar um pouquinho, foi quando eu entrei dando essa entrevista, e isso deu um impacto no país todo, porque jogador não tinha dado uma posição. E, aliás, jogador não, ninguém da sociedade tinha posicionado tão frontalmente assim ao governo, e isso chamou atenção, eu fiquei ali marcado, e por causa disso, talvez nós perdemos o campeonato de 77. E que eles engavetaram. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Talvez aí que perdemos o campeonato de 77, por quê? Porque, porra, eu era um cara, uma liderança. Então, o que a ditadura faz? Vamos descaracterizar essa liderança, vamos minar essa liderança. Apesar de eu ser artilheiro, eles não deixaram eu ser campeão. Porque eu fiz gol todo o jogo do campeonato. Aí, na final do campeonato, eu sou suspenso. Você fez 28 gols em quantos jogos? Em 18 jogos. Em 18 jogos. Você imagina a média que até hoje, em termos de média, nunca foi batido. 56. É um recorde que até hoje não foi batido. Mas agora, a questão é o seguinte, você foi expulso no começo do campeonato justamente. E eles engavetaram. Sim, porque naquela época da ditadura você não tinha... como é que é? O STJD? Não, esses Tribunal? No tribunal, como é que é? Efeito suspensivo. Tinha porra nenhuma. Porque o Serginho Chulapa, porque era artilheiro do São Paulo, tinha sido expulso no jogo anterior. Sim, mas aí que está a engenharia. A engenharia. Porque, gente, fica achando que é só os comunistas, esquerdistas que são inteligentes, não. A direita tem muita. E além de tudo, a máquina, né? Sim. Então, a engenharia que fizeram? Eu fui expulso no início do campeonato. Ok. Engavetado. Olha lá, cumpri automático. Ok. Me deixaram ali de molho na gaveta. Ok. Aí tudo bem. Continuei jogando, fazendo gol. Tá. Aí a gente já ia para a final. O Galo já estava para classificar para a final. E o São Paulo ia disputar com o Botafogo para ver quem ia para a final. Aí que está a articulação, a maldade toda. O São Paulo estava ganhando do Botafogo de 4-2. 4-2. Quer dizer, o São Paulo já ia para a final. Então o que fizeram? Bandeirinha deu um impedimento do Serginho Chulapa. Serginho Chulapa, ganhando de 4-2, foi lá
no bandeirinha, chutou o bandeirinha, bateu o bandeirinha naquela negócio de brita lá. Quer dizer, provocou um escândalo. Pô, o jogador bate no bandeirinha, isso não pode, tem que ser julgado. Não. Então vamos julgar o Serginho Chulapa. Vamos julgar o Serginho Chulapa. Mas espera aí, Reinaldo não foi julgar, não. Aí trouxeram meu julgamento, mas junto com o do Chulapa. O Chulapa ganhou 6 meses, eu ganhei mais um jogo, que foi o jogo da final. Foi justamente para você não julgar a final. Pra mim, não julgar a final. Você fez gols em todas as partidas de 77, né? Aí O jogo terminou 0x0. terminou 0x0, foi pros pênaltis, teve aquele desastre. É o dia mais triste da história do Atlético, né? 5 de março de 78. Foi o dia mais triste de Minas Gerais, né? É. Belo Horizonte, então, era lágrimas escorrendo aí na sarjeta. E tem uma cena forte, você saindo do estádio, todos abraçados ali, debaixo ali, né, com a massa ali. Foi um dia muito complicado, né? Mas nada consolou Belo Horizonte nessa noite, viu? E uma noite chuvosa ainda. Nossa Senhora, foi... Porque o Atlético foi vice-campeão invicto, sem ter Invicto. perdido nenhuma 12 partida. pontos, 12 pontos de vantagem. 12 sobre São pontos de Paulo. vantagem. Numa época que uma vitória valia 2 pontos, né? Mas Porque se valesse 3, era Aí 18. é onde provavelmente. que você vê que no autoritarismo, numa ditadura, tudo é possível. E você acha que é muito em função do seu gesto. Foi, por isso eu fiquei... Incomodou. Claro, você acha que o governo está de olhos fechados Claro que não. para um líder de massa como eu estava nessa época? Sim. Tanto que... Como é? Foi justamente. Então foi vice-campeão invicto de 77 e terceiro lugar na Argentina, da Copa do Mundo, também invicto. Aí eu falei, pô, eu não consigo. Em Não, 78. que foi no mesmo ano, né? Porque afinal foi É. em março. Pois E é. depois a Copa do Mundo. Não também. conseguimos ser campeão porque a ditadura desviou essa história do futebol brasileiro. Ô Rei, não tem como a gente não falar e não lembrar da decisão contra o Flamengo em 1980 do Campeonato Brasileiro. Ali era o José Assis Aramengo. Aramengo. Filho da Aramengo ou Aragão? Aramengo. Aramengo, também acho. Qual que era o clima ali para aquela partida, Rei? O Atlético havia vencido de 1-0. Eu imagino que vocês estavam muito confiantes. A gente consegue, através de você, com aquele lançamento do Éder. Mas o negócio já estava... Não, eu não estava muito confiante, porque é o seguinte. Não? No primeiro jogo aqui no Mineirão, nós ganhamos de 1-0, que eu fiz o gol, o juiz era o Romualdo Arbi Filho, porra. O cara era o juiz, coluna do meio. Ele não deixava ninguém julgar. Parava o jogo todo. Amarrava. Fizemos 1-0 aqui no Mineirão, que era pra gente ter ganho muito mais. Mas seguraram a gente aqui. Tanto que o Flamengo foi mais tranquilo para a decisão, sabendo que podia ganhar somente de 1-0. Né? Como aconteceu. Se fosse hoje, pelos números, gol fora, essas porra. Então, aí o Romualdo fez o servicinho dele aqui, sujo no primeiro jogo, e nós saímos 1-0. Quando nós fomos para o Rio de Janeiro, aí foi... Teve aquele jogo do inferno aí recentemente, né? Na época foi purgatório com o inferno, foi... Minha família estava toda no Maracanã. Bolinha, que você conheceu, meu pai, meu. Nós ficamos concentrados naquele hotel Sheraton ali, em frente, sei lá, Vidigal, a favela Vidigal. Foi foguete a noite inteira. E Rio de Janeiro mobiliza para o Flamengo, né? O jogo do Flamengo, Rio ali, eles mobilizam. E foi aquela pressão. Nós chegamos no Maracanã, na hora que o ônibus parou lá naquela época e não tinha segurança, tinha um segurança. Assim, né? Parou o ônibus, a torcida do Flamengo veio e balançou o nosso ônibus. Os caras, pra gente ir pro jogo. Então, foi já toda aqui a pressão. Né? E fora, o jogo tinha 154 mil pagantes, devia ter 200 mil pessoas naquela época, né? Valia carteirada de tudo. Hoje tinha penetra de tudo. Então, o Flamengo nunca tinha sido campeão de nada. E Flamengo também reconhecemos que o Flamengo tinha um grande time, tá? Mas, mesmo assim,
era um jogo para a gente ganhar. A gente vê que nesse jogo o Aramengo lá, o Aragão, filho da puta, e mais filho da puta ainda eram os bandeirinhas, Rosa Martins, porque você vê aquele lance com Palinha. Com Palinha, O ele dá um Beck lá, impedimento com o e Beck. ele tá aqui, ó, dando. Foi quando eu fui expulso. Foi quando eu fui expulso. Então, quer dizer, aí tinha de porra, era somente fazer aquele gol, como eu fiz o gol. Tanto que, naquele jogo, aí o que aconteceu? O Coutinho, o Cláudio Coutinho, que era o treinador do Flamengo, ele é meu fã, assim. Tanto que ele bancou a minha ida para a Copa do Mundo. Quando eu, no jogo, o Flamengo fez 1-0. Aí saiu a bola, a torcida está comemorando e eu empatei o jogo. Já deu um... Calma aí, gente. Aí, vamos para o segundo tempo. Aí o Flamengo fez 2-1. 2-1. Vamos pro segundo tempo. Com Zico. Aí, porra. Aí o Maracanã naquela época ele era 120 por 80, né? Campão, né? Então aí lançaram a bola pra mim, bicho, eu dei um pique. Aí, porra, eu tive uma distensão, cara. Coisa que eu nunca tive. Meu problema sempre foi joelho, eu tive uma distensão que a mão do médico entrava dentro da minha perna, assim, ó, rompeu o músculo. E já tinha feito a substituição. E ficou em campo fazendo Aí número, fiquei ali né? na ponta direita, ali, ó, ali fazendo, tocava a bola em mim. Não, não é que eu tive a distensão, saí mancando. Aí que foi foda, mano. Porque você vê ali 200 mil pessoas gritando, bichado, bichado, viado, bichado. Você quase acredita que você, porra, tá fudido mesmo. E eu pedia, pelo amor de Deus, para sair do jogo, eu não queria ouvir aquilo, era uma tortura. Mas não podia substituir, permaneci, só pedi a Deus para que pudesse me recompensar de alguma forma. Foi quando o Éder cruzou a bola, eu fiz... Você arrastando, né, Rei? Puxando a perna. Uma distensão, fui lá, empatei o jogo, que seria o gol do título também. E aí fez o gol, calou o Maracanã, 200 mil pessoas caladas. Você mostrou o joelho, né, Rei? Tem uma cena de você mostrando o joelho pra turma, não tem? Alguma coisa assim, fazendo coisa. Aí cara, nós fomos. Aí o juiz viu que tinha de entrar em campo, tinha de fazer o serviço sujo. E foi quando nesse lance que ia ser gol do Palinha, né? Palinha entrar na cara do gol. Esse impedimento que não existia. Aí deu esse impedimento e logo em seguida ele me expulsa. Quer dizer, porque quando e depois eu ouvi essa história do banco do Flamengo, que o Toninho Casalberto estava me contando, que quando eu sofri a distensão, quer dizer, o estádio inteiro vibrou e me chamou de bichado, e o turno do Flamengo também vibrando. O Coutinho falou, não, porra, mas ele está em campo ainda, toma cuidado. Foi quando eu empatei. Então foi toda essa pressão aí para me tirar, porque eu sou o maior artilheiro de Atlético e Flamengo, então todo jogo contra o Flamengo eu metia gol. Guardava. Eles eram Coutinho, todo mundo supersticioso. Pô, esse cara mete gol, esse cara joga. Né? Então, aí foi quando eu fui expulso, criou-se todo o clima, expulsou o Procópio, aí expulsou o outro, criou um clima favorável para o Flamengo fazer o terceiro gol lá. Mas ali tinha quem entrou no lugar do Silvestre, Rei, antes do Nunes. O Nunes dá um corte ali. Nós estamos falando do brasileiro de 80, né? Foi o Luizinho, né? Luizinho, Orlando. Orlando sai, entrou o Silvestre. E aí o Nunes também era um grande centroavante, né, Rei? Ele dá um corte para dentro ali e bate entre os mas Silvestre também acho que estava com a distensão, não sei por que foi. Bom, é tanta. É bom nem falar, né, Rei? Já falou. Ô, Rei, o Flamengo. Porque você pegou uma época que você e o seu time, né, o time do Galo, ali do final dos anos 70, nos anos 80, dominou o cenário em Minas, se tornou hegemônico aqui, e criou-se esse salto para ser o clube
com a relevância nacional de conquistar títulos nacionais e depois Libertadores, brigar por Libertadores, etc. E então a relação com o Cruzeiro foi uma relação de rivalidade menor. Para você, quem que você encara como seu maior rival no futebol? É o Flamengo ou é o Cruzeiro? Ah, Cruzeiro. É mesmo por isso Cruzeiro. tudo, o Cruzeiro é o maior rival? Ah, é, Cruzeiro é. Eu prefiro perder pro Flamengo e ganhar ganhar deles aí. É sério? É sério? É. Eu Claro. É. Eu tenho mais rivalidade com o Flamengo. Por causa de 80 não. e de 81. Porque o Cruzeiro é o seguinte. Pela os forma, caras né? só contratavam Beck pra me foder, pra me dar porrada. Mas ganhamos deles, meti muito gol neles. A gente naquela época... E outra que também o que era valorizado nessa época Era o estadual. era o estadual. A gente queria, assim, estabelecer como nessa época que nós Mas o É. Atlético tinha essa hegemonia, né, Rei? tinha, mas a hegemonia, igual assim, a gente fala do Flamengo. E do Cruzeiro daquele jogo do Revete, aquilo também foi. Bicho, futebol não é a reserva moral desse país nunca, cara. Só tem filho da puta, só tem. É foda. Eu não fui campeão de. Quer dizer, fui campeão de mineiro, né? De Borneo não. Fui campeão mineiro uma porrada de vezes. Fui campeão de Paris, campeão de, sei lá, Teresa Herrera. Fui um campeão na Europa, fui campeão de tudo, mas ser campeão brasileiro, eu fui campeão brasileiro porque eu treinava contra o time de 71, eu estava junto com o time de 71, e quando o Galo foi campeão brasileiro com o gol do Dadá, nós fizemos muita festa aqui, a gente que era juvenil aqui em BH, nós fomos para Afonso Pena, aquela festa toda. E o Flamengo, que é aí hoje a maior torcida do país, nunca tinha tido um título nacional, até porque o Nacional começou em 71. Então era... O atleta na E terceira eles- disputa, né, Rei? De campeonato. E o Flamengo... O que acontecia nessa época? Acontecia o seguinte, eu pegava o Cruzeiro aqui, arrebentava, jogava pra caralho, Paraná, arrebentava. O Flamengo pegava o Madureira lá no Rio, ganhava tal. Aí você pegava a grande mídia brasileira, que é o Jornal Globo, Jornal do Brasil, Rádio Globo, né? Rádio Globo, Rádio Tupi, que ia pro país inteiro. Por isso que eles cresceram na Sem torcida. dúvida. Flamengo é a maior torcida porque o Rio de Janeiro e São Paulo, como os times de São Paulo também, eles falavam para o Brasil inteiro. A Rádio de Minas não falava A para gente o não Brasil falava nem inteiro. pro interior ainda. Então você pegava o jornal do esporte, que é jornal do esporte que tinha, Rosa. você pegava lá, saía assim, Atlético e Cruzeiro. Aí saía a escalação, renda, juiz e mais nada. Não, tinha uma pílula assim, ó. E o Flamengo e Madureira saía uma capa desse tamanho no jornal. Então, quer dizer, é a mídia que hoje, se fosse nos dias de hoje, a coisa era mais democrática. Sim. Então, por isso que a gente sempre ficou aqui, ó. Nós não só crescemos dentro de Minas Gerais aqui, porque a nossa imprensa não conseguia expandir, sair das fronteiras, das montanhas de Minas. Ô, Rei, então nós lembramos 80, mas não tem como não lembrar de Zé Roberto Reis ou Rato? Zé Roberto Reis, você é um rato mal... O juiz ladrão. Ele viajou com a turma do Flamengo e no dia do jogo lá da Libertadores, ele foi lá e ameaçou a gente. Vou expulsar todo mundo, quem fizer falta, aquele negócio todo. Já intimidando. E já sabia que ele ia fazer o serviço, né? E me expulsou com 18, 20 minutos de jogo, sei lá, 21 minutos de jogo, uma falta que não era para ser vermelho, mas é justamente porque eu sempre fiz gol no Flamengo e já queria me tirar. E depois ele continuou fazendo serviço que o
favorecesse o Flamengo. O Guardian da Inglaterra, né, que é um jornal tradicionalíssimo de Manchester, já tratou esse jogo como o maior roubo da história do futebol mundial. Na verdade, esse jogo não terminou, né? Não, o jogo não terminou. O Atlético saiu com 5 jogadores. Então, foi uma articulação muito maquiavélica, assim, já sabendo que ia conduzir esse resultado, né? O Rei é muito estranho, porque assim, e muito triste também, porque eram duas grandes equipes, né? Não era que o Flamengo, se não tivesse arbitragem, o Flamengo ia ser humilhado pelo Atlético. Eram duas grandes equipes, sem então dúvida. era uma coisa que é muito triste para a história do futebol brasileiro, porque podia ter sido um dos maiores jogos, um dos jogos, independentemente do vencedor, mas um dos jogos mais épicos da história do futebol brasileiro, e que não aconteceu, né? É verdade, tanto que foi uma final de 5 gols, né? E os dois times, Atlético e Flamengo, era a base da seleção brasileira, né? Então, a gente fica muito triste das influências maquiavélicas, influências marginais que existem no futebol. Quer dizer, porque o espírito devia ser esportivo, ganha o melhor. Sim. Isso que a gente vê no futebol, por exemplo, os esportes nos Estados Unidos, assim, eu gosto dos esportes americanos, é isso. Ele dá essa transparência, sabe? O esporte acaba prevalecendo. E nas outras partes do mundo, a gente vê sempre que tem uma influência, uma interferência, um interesse ou forças ocultas maiores que acabam desviando essa história. E isso você tem vários exemplos aí, né? Na época eu lembro que eu me lembrei, tem vários exemplos aí, ó. Garrincha em 62 foi expulso no gol final. Tem sabe? Você vê que é a força política, né? As influências políticas que interferem no futebol. E mais uma vez voltando àquilo, a ditadura, o autoritarismo é possível acontecer, até mudar a história e os resultados do esporte. E nessa época, a gente tem que lembrar que Walter Clark, diretor da Globo, com todo esse poderio e todo o império, do Flamengo. Então, diretor do Flamengo. Então, toda essa influência, é claro que pesou. O Atlético tinha ganhado em 71, perdeu em 77, com uma manobra. Em 76, nós perdemos contra o Internacional na semifinal. Foi contra que esse gramado Mineirão já é ruim dentro da minha... o Mineirão me tirou dessa final, aquele gramado cheio de buraco, contra o Atlético Paraná. Tinha feito 3 gols, ia pro jogo da semifinal lá. Aí, no gramado, torci o joelho e fui ao penal. Então, é muito triste isso. Você falar do Walter Clark, ele era o diretor da Globo e diretor do Flamengo. Por que o Flamengo se tornou essa grande torcida? Porque punha, em 1975, Globo mandando, ele punha a camisa do Flamengo numa novela, o cara lá do Pará, da Amazonas, Rio Grande do Sul, qualquer lugar, até aqui lá da Zona da Mata mesmo, as influências que a gente sofria dessa mídia carioca. Sem dúvida, Rei. Agora, falando de coisa boa, Rei. Vamos falar de coisa boa. Você tava o galão agora. É o galão da o Hulk. Exato, né? Mas eu quero voltar um pouquinho antes. Você estava no Mineirão na decisão da Copa Libertadores em 2013? Tava. E qual foi o seu sentimento, Rei? Ali, como atleticano ali, o que veio na cabeça? Ali estava confiante, não estava? Ali eu vi que o nosso Galo é imortal, viu? Porque, precisava ganhar de 2. E aí tava 2-1, né? Não, 0-0. Aí fez 2-0. Fez 2-0. Nós perdemos o primeiro jogo, 2-0. Perdemos lá. Paraguai. Não, 2-1 não, tava 0-0. Aí, não, tava 1-0 para nós. 1-0 para nós, gol do jogo. Gol do jogo. Gol do jogo. Isso.
Aí, bicho, você estava lá convidado, uma turma de amigos lá, eu sei que eu falei, não, estou nervoso, então eu vou no banheiro. Fui lá no banheiro. Aí, na hora que eu voltei do banheiro assim, então que eu olho o campo assim, tentando o atacante do Paraguai lá. Pereira. Tem o Vitor, eu falei, o que é isso? Ele vai escorrega. Foi o gramado Sozinho. Mineirão. Aí eu Foi o gramado Mineirão. O gramado Mineirão. Aí eu falei, puta, agora vai. Aí o Léo Silva depois faz aquele gol. Então ali eu vi o seguinte, o Atlético é imortal, ele sempre vai se superar. Como nós superamos, atingimos o ápice, vencemos todos esses fantasmas, né? Porque nós, atleticanos, nós tivemos essa história, e a história não é só do Galo, não. Todo mundo tem uma história de vida, uma trajetória de vida, de altos e baixos, de porrada, de felicidade, de tristeza. Nós sofremos muito, mas nós, como o Zé das Camisas falava, cada atleticano coloca um tijolinho aqui, que a gente vai fazer esse grande clube. Isso nessa época de 70, né? Nós fomos construindo esse clube, cada um ajudou. Eu fiz gol, você torceu, você entrou em campo, todo mundo, ele pagou o ingresso, o outro deu dinheiro. Isso aí. Né? Todo mundo ajudou a construir o Atlético. Então, nós atleticanos que passamos todo esse calvário aí, há 10 anos atrás, a gente estava ainda incomodado, né? Por isso que eu falo que nós superamos, nós atingimos esse ápice aí, por quê? Porque há 10 anos atrás, a gente não imaginava que a gente ia ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa Brasil e mais. E ter um estádio, ter uma casa, arena, um estádio maravilhoso. Porque só time grande não tem estádio. É isso aí. E se Deus quiser, vamos dar muita volta olímpica lá, né, Rei? Não. Mas eu quero te perguntar, antes de terminar, o seguinte. 2021, aí sim, o Atlético campeão brasileiro. O que é o sentimento de, tipo assim, essa conquista? De superação total. Hoje eu tô com, como é que eles falam? Zerei minha vida, tô tranquilo, tô apaixonado com o Hulk. E o Galo já me tirou todos os meus fantasmas, tirou tudo. Hoje eu olho lá na arena, na hora que eu chego na arena, eu falo, não, começou uma nova era, nossa, que maravilha. Que maravilha. Viva o Galo! Que maravilha, sempre. É um brinde ao Galo. É um brinde.